vamos falar do predicativo. Como a gente já conversou, a gente tem falado sobre os termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Pessoal, quando a gente fala do predicativo, a gente está falando de uma função sintática que é atribuída a dar característica. Como assim, professor? Quando a gente pensa, por exemplo, na classe de palavras adjetivos, a gente pensa diretamente, em uma classe que dá característica morfológica à minha oração. Quando a gente fala da função sintática, o predicativo, seja ele do sujeito, seja ele do objeto, também é uma parte da minha oração, certo? Que atribui função sintática de dar característica, ok? Então a gente tem aí, no nosso slide, predicativo é o termo que confere ao sujeito ou ao objeto uma característica. Então, como a gente conversou, está diretamente atrelado a atribuir uma qualidade, um defeito, uma forma, um modo do que é dado tanto ao sujeito como ao objeto, certo? Então fique tranquilo, do mesmo jeito como a gente percebe morfologicamente o adjetivo dando característica à minha oração, eu vou ter que perceber sintaticamente como o predicativo ele vai funcionar dentro desse contexto, não vai mudar muita coisa, certo? Vamos lá observar os exemplos que estão aí, ó. Predicativo do sujeito é o nosso primeiro caso, certo? É o termo que atribui característica ao sujeito por meio de um verbo. Na maioria das vezes é um verbo de ligação. Lembra quando a gente conversou que em termos gerais, nós sempre temos uma estrutura de verbo de ligação que tem um predicativo do sujeito. Como assim, professor? Eu sempre tenho lá o meu sujeito, eu tenho um verbo de ligação que liga, que traz um estado do meu sujeito com uma característica sendo atribuída a ele. Na maioria das vezes é um adjetivo, ou até um substantivo, mesmo uma locução adjetiva, que traz uma característica do meu sujeito. Então, a oração, a estrutura da oração, normalmente, quando tem um verbo de ligação, é exatamente essa. Vamos ver o exemplo aí, ó. Eu estou feliz. Perceba, eu estou feliz. Professor, a gente faz o quê para analisar? Olha para o verbo, Quem está feliz? Eu. Então, eu é o meu sujeito, estou é o que? O meu verbo de ligação, é um estado. Feliz. Feliz está se referindo a quem, minha gente? Feliz está se referindo a eu. Eu estou feliz. Feliz é uma característica da pessoa. Então, feliz é um predicativo do sujeito. Entendeu? Predicativo do sujeito é exatamente a parte do predicado. Lembre-se disso. Predicativo do sujeito tá na lógica que tem que estar dentro do predicado. Se tiver dentro do sujeito, atribuindo característica a ele, é um adjunto adnominal. Eu quero que você grave isso. Predicativo está dentro do predicado. É a parte do predicado que traz característica ao sujeito, certo? Olha o outro exemplo. A professora é amorosa. Quem é amorosa? A professora. A professora é o meu sujeito. Amorosa é a característica da professora, predicativo do sujeito. Ó, Mariana parece ansiosa. Quem parece ansiosa? Mariana. Ansiosa, é uma característica de Mariana. Vocês conseguiram entender? Então, predicativo do sujeito é a parte do predicado, certo? Que tem o seu núcleo lá. O núcleo do predicativo às vezes pode mudar, pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, pode. Não importa, se estiver dando característica, se estiver se referindo ao sujeito, ao núcleo do sujeito, predicativo do sujeito. E detalhe, tem que estar lá no predicado, certo? Por isso que é predicativo. Ele está lá no predicado, o professor pode estar na metade, pode estar no fim, mas está falando do sujeito. Se estiver falando do sujeito, predicativo do sujeito, ok? Já o predicativo do objeto, que é o nosso segundo caso, é o elemento que atribui uma característica também, um estado, ao objeto. Ele ocorre quando o predicado é verbo nominal. Como assim, professor? No caso do predicado verbo nominal, a gente tem um verbo de ação, um verbo significativo, que tem um objeto na frente. Aí, depois desse objeto, a gente vai ter uma característica, mas não do sujeito, uma característica do objeto. Professor, não estou conseguindo entender. Vamos para o exemplo, para ficar bem claro para vocês como é bem tranquilo. O professor, deixou o João desconsolado. Perceba aí, o professor, o que é que a gente faz? A gente olha para o verbo, não é assim? O verbo deixar. Quem deixou o João desconsolado? Quem deixou o João, não é assim? O professor. Então, o professor é o meu sujeito. Massa? O meu sujeito. Sujeito, verbo de ligação ou de ação? Verbo de ação. Deixar é um verbo de ação, não é um verbo de ligação. Então, eu já não tenho uma estrutura formal, ok? Já não é a mesma estrutura do predicativo do sujeito inicial. Então, o professor deixou João
desconsolado. Quem deixa, deixa alguém, né? Ou deixa alguma coisa. Deixou João. João é o objeto direto, minha gente. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto, né? Assim, ó. Deixou. Quem deixa não deixa alguém? Então na frente eu tenho João como objeto direto. João desconsolado. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem está desconsolado aí? É João ou é o professor? O professor deixou João desconsolado. É João. Então esse adjetivo desconsolado não está se referindo ao professor. Ele não está se referindo ao sujeito. Ele está se referindo ao objeto. Vocês conseguiram entender? É só olhar o contexto da frase. Olha lá. O professor deixou João desconsolado. Desconsolado é a forma como João está, a característica de João. E João é o objeto da minha frase. Então nós temos aí o predicativo do objeto, dando uma característica ao objeto e não ao sujeito. E lembrando que os dois estão dentro do predicado, ok? Vamos para o último exemplo, ó. O público considera o espetáculo excelente. Então, ó, quem considera o espetáculo excelente? O público é o meu sujeito, né? Assim, ó, o público considera o espetáculo. Quem considera, considera algo, considera alguém, né? Considera o espetáculo. O espetáculo é o objeto que está sendo considerado, né? Um objeto direto, porque não tem preposição. Se tivesse preposição na frente desse verbo de ação, seria um objeto indireto. Então nós temos um objeto direto e está dizendo que o espetáculo é excelente. Veja, excelente não está falando do público, está falando do espetáculo. E o espetáculo não é o objeto, então nós temos um predicativo do objeto. Entenderam? Então as duas coisas trazem características, só que as duas coisas se referem a partes diferentes da oração. Uma se refere ao sujeito e a outra se refere ao objeto. O que é que vocês vão ter que perceber para não errar na prova do concurso de vocês? Vocês vão ter que perceber o contexto. A quem está se referindo? É ao sujeito lá na frente ou é ao objeto? Ok, professor? E o objeto? Não entendi bem. Objeto a gente está falando de transitividade. E aí eu quero convidar você aí para a aula de transitividade verbal e revisar com a gente, ok?